In front of this vast worldwide audience, Diante deste enorme público com certo treinamento, farei uma confissão pessoal como introdução ao assunto que tem pesado muito em minha mente há algum tempo. Em 1955, depois do meu primeiro ano de faculdade, passei as férias de verão trabalhando no hotel recém-inaugurado Jackson Lake Lodge em Moran, Wyoming. Meu meio de transporte era um Hudson 1941, que deveria ter sido aposentado 10 anos antes. Entre outros traços marcantes, o piso do carro estava tão enferrujado que, se não fosse por um pedaço de madeira, eu poderia literalmente pôr os pés na estrada. O ponto positivo é que, ao contrário da maioria dos veículos de 14 anos da época, ele não usava óleo. Muita água no radiador, mas não óleo. Eu nunca entendia para onde ia a água e por que o óleo ficava cada vez mais fino e mais claro. in Em preparação para a viagem de quase 300 quilômetros de volta para casa ao fim do verão, levei o carro ao único mecânico de Moran. Após uma rápida análise, ele explicou que o bloco de cilindros estava defeituoso e assim havia água vazando para o óleo. E isso explicava o mistério da água e do óleo. Eu perguntava-me se poderia também fazer a água vazar para o tanque de gasolina e assim gastar menos combustível. Agora a confissão. Após o milagre de chegar a casa, meu pai saiu ao meu encontro e recebeu-me com alegria. Depois de um abraço e algumas brincadeiras, ele olhou para o banco de trás do carro e viu 3 toalhas do Jackson Lake Lodge, do tipo que não se encontra à venda. Com um olhar de decepção, disse simplesmente: "Eu esperava mais de você." Eu não achava que fizera algo tão errado. Para mim, as toalhas eram apenas uma lembrança de um verão inteiro de trabalho no hotel de luxo, uma espécie de ritual de iniciação. Contudo, ao levá-las para casa, senti que perdera a confiança e o respeito de meu pai, e fiquei arrasado. No fim de semana seguinte, ajustei a tábua no piso do meu carro, enchi o radiador de água e comecei a viagem de quase 600 quilômetros de ida e volta a Jackson para devolver as toalhas. Meu pai não perguntou o motivo da volta a Jackson e também eu não expliquei. Nem era preciso. Foi uma lição cara e dolorosa de honestidade que me acompanhou ao longo de toda a vida. É triste, mas alguns dos maiores valores ausentes do mundo atual são a honestidade e a integridade. Nos últimos anos, um grande número de líderes no mundo dos negócios foram denunciados publicamente por desonestidade e outras formas de mau comportamento. Como resultado, dezenas de milhares de funcionários antigos e leais perderam seu meio de subsistência e pensão. Para alguns, isso resultou na perda da casa própria e na interrupção dos estudos e de outros planos de vida. Lemos e ouvimos falar de desonestidade generalizada em nossas escolas, com alunos mais preocupados em receberem boas notas ou diplomas do que em aprenderem e prepararem-se. Ouvimos falar de alunos que no ano passado trapacearam na faculdade de medicina e hoje estão realizando procedimentos complicados nos seus pacientes. Pessoas idosas e outras são vítimas de fraudadores, o que não raro resulta na perda de imóveis ou de economias de toda uma vida. Essa desonestidade e a falta de integridade sempre surgem da ganância, arrogância e desrespeito. Em Provérbios lemos: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite." Mormon, referindo-se aos lamanitas convertidos que ficaram conhecidos como o povo de Anti-Nefilei, escreveu: "E eles estavam com o povo de Nefe e foram também contados com o povo que era da igreja de Deus. E também se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim." Há cerca de 30 anos, quando eu trabalhava no meio empresarial, estava de passagem com alguns colegas de negócios pelo aeroporto O'Hare, em Chicago. Um deles acabara de vender sua companhia por dezenas de milhões de dólares. Em outras palavras,
Ele não era pobre. Ao passarmos por uma máquina de venda de jornais, esse homem inseriu uma única moeda e abriu-a e começou a distribuir sem pagar jornais a cada um de nós. Quando ele me passou um exemplar, pus uma moeda na máquina e, tentando não ofender, disse em tom de brincadeira: Jim, não vou vender minha integridade por 25 centavos. Por $1 talvez, mas não por 25 centavos. Como vocês veem, eu nunca me esqueci da experiência das 3 toalhas e do velho Hudson 1941. Alguns minutos depois, passamos pela mesma máquina de venda de jornais. Percebi que Jim se afastou do grupo e estava introduzindo moedas na máquina. Não lhes conto essa história para posar de perfeito exemplo de honestidade, apenas para enfatizar as lições tiradas de 3 toalhas e de um jornal de 25 centavos. Nunca existirá honestidade no mundo dos negócios, nas escolas, no lar ou em qualquer outro local, se não houver honestidade no coração. Lições importantes e duradouras frequentemente são dadas por meio de exemplos simples, talvez tão simples quanto 3 toalhas ou um jornal de 25 centavos. Fico me perguntando como seria o mundo se lições simples de honestidade fossem ministradas no lar, desde a mais tenra idade. Lições simples como amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que quereis que vos façam, fazei-lhe também vós. Pergunto-me, onde estariam hoje milhares de trabalhadores despedidos e extorquidos se alguns grandes empresários tivessem tido na juventude experiências como as das 3 toalhas ou do jornal de 25 centavos. A honestidade é a base de uma verdadeira vida cristã. Para os santos dos últimos dias, a honestidade é um requisito importante para entrar no santo templo do Senhor. A honestidade permeia os convênios feitos no templo. A cada domingo, ao participarmos dos emblemas sagrados da carne e do sangue do Salvador, renovamos nossos convênios básicos e sagrados, que incluem a honestidade. Como santos dos últimos dias, temos a sagrada obrigação não somente de ensinar os princípios da honestidade, mas também de vivê-los. Talvez com lições simples como a das 3 toalhas ou um jornal de 25 centavos. A honestidade deve estar entre os valores mais fundamentais que governam nosso cotidiano. Quando somos fiéis aos princípios sagrados da honestidade e da integridade, somos fiéis à nossa fé e a nós mesmos. Oro para que, como santos dos últimos dias, sejamos reconhecidos como as pessoas mais honestas do mundo, e assim se dirá de nós o que foi escrito sobre o povo de Anti-Nefelei, perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e firmes na fé em Cristo até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.